Em alguns casos, os municípios podem contratar empregados públicos que serão regidos pela CLT. Quando isso ocorre, o município pode legislar sobre o regime jurídico dos empregados públicos? Veja a resposta para essa questão no podcast Grifão de hoje. Existem três hipóteses que podem ser observadas em matéria de contratação de agentes públicos por parte da administração. A primeira hipótese é a hipótese de contratação de servidores estatutários que terão um regime administrativo próprio, e esse regime administrativo próprio é fixado por lei ditada por cada um dos entes federados. A União cuida do Estatuto dos Servidores Federais, estados cuida do Estatuto dos Servidores Estaduais, o DF cuida do Estatuto dos seus servidores distritais e o município dos servidores municipais. Em relação aos servidores estatutários, existe sim reconhecida a autonomia constitucional federativa para que cada ente federado crie e discipline por leis próprias o regime administrativo que vai reger a atuação dos servidores públicos. A segunda hipótese de contratação de agentes públicos é a contratação de agentes temporários, que com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, irão atuar por um tempo determinado para atender a excepcional interesse público. Essa hipótese de contratação trata-se de uma situação específica de aplicação do direito administrativo. Teremos um contrato administrativo que será baseado também por leis editadas por cada um dos entes federados, que deverá, de modo claro, fixar o prazo determinado em que ocorrerá a contratação. Por fim, os municípios, estados, União e DF também podem contratar empregados públicos, seja mediante a atuação da administração direta ou da administração indireta. Uma vez havendo contratação de empregados públicos pelo município, por exemplo, o município está impedido de legislar sobre os empregados públicos. Isso porque os empregados públicos têm o seu regime jurídico fixado pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, por matéria de competência legislativa privativa da União, já que o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, determina que apenas a União pode legislar de modo privativo sobre o direito do trabalho. Logo, uma vez havendo a contratação de empregados públicos municipais, o ente federado municipal está proibido de criar leis próprias acerca desses agentes públicos. Deverá, de modo obrigatório, cumprir as prescrições, determinações e regras contidas na CLT, que é a mesma lei que se aplica para reger os empregados da iniciativa privada. Caso um município venha legislar, ainda que de modo tangencial, sobre o regime jurídico dos empregados públicos municipais, incorrerá em inconstitucionalidade formal orgânica, já que o órgão legislativo municipal não tem competência para criar leis que tratem de modo específico dos empregados públicos que integram os quadros da administração municipal. Logo, o município poderá apenas criar leis de modo claro para tratar da situação jurídica dos servidores estatutários, que terão um regime próprio, que varia de município a município, e também para disciplinar o contrato administrativo, que sempre deverá ser por tempo determinado, na hipótese de necessidade de atender excepcional interesse público. Gostou do podcast Grifão de hoje? Encaminhe suas sugestões para o endereço que aparece logo abaixo, que nós da Grifão agradecemos a sua colaboração.